Pessoal do Futebol Ilimitado, estou de volta aqui de novo, fazendo um Noite FC sozinho. Dessa vez até não vou nem fazer em live, né? Já que, não sei, não fica muito legal fazer em live quando não tem mais de um aqui, né? No nosso Futebol Ilimitado para fazer o Noite FC. Então vou fazer esse Noite FC que vou jogar para vocês aí em forma de vídeo, para a gente comentar aqui os assuntos do futebol brasileiro na semana. Falar de Brasileirão, enfim, de maneira geral, eu, Fábio Castro, vou estar aqui com vocês. E claro, eu queria começar aqui conversando com vocês em relação a Rogério Caboclo, né? Porque mais uma vez ele vai tentando aí provar sua inocência, mesmo perante a toda a questão lá dos áudios e tudo mais, enfim, desfazendo daquela questão, né, para provar que tudo não passa de uma manobra política, né, que se passa de uma questão feita por Marco Paulo Del Nero para destronar sua presidência na CBF. Vou abrir a tela para vocês verem aqui. Vamos lá, né? Vamos ver essa história aí, porque o Rogério Caboclo está falando que Marco Paulo Del Nero é quem está interessado em derrubar seu trono. Aí ele vem aqui falando uma série de questões, enfim, de que Del Nero começou sendo amigável à atual gestão e que agora, atualmente, ele está contra. Caboclo fez 4 vídeos, né? Está enviando para presidente das federações estaduais, a quem caberá dar a palavra final sobre sua cassação ou não. Lembrando que o mandato dele segue suspenso. Ou seja, o Rogério Caboclo está falando que ele foi vítima de um teste de fidelidade. Dá pra gente brincar assim, né? É uma questão muito complicada, né, pessoal? De se avaliar, de fazer uma análise real e contundente sobre os fatos, porque para o próprio Caboclo, tudo não passa de uma grande armação, né? E ele vai fazer de tudo para provar isso. A questão é que os áudios, né, do Rogério Caboclo foram dele, né? Os áudios que vazaram dele tratando uma funcionária, só tínhamos apenas uma via, né? Apenas os áudios dele, não os áudios da funcionária, mas de qualquer maneira eram direcionados, né, à suposta funcionária, a mulher que pediu demissão da CBF. Fica a minha questão, né? Se o Rogério Caboclo ele vai continuar achando que tudo é uma manobra, ao invés de apenas assumir os seus erros, assumir que destratou a pessoa em questão, né? E se o Marco Paulo Del Nero tem ou não tem coisa, ou não tem participação, né? Ele saber que a fatia dele é maior de culpa nessa questão. Claro que a CBF é uma grande bagunça. Marco Paulo Del Nero também não me parece ser flor que se cheire, minha opinião, não conheço, mas politicamente falando, pelo menos, né, nós já tivemos vários casos aí em relação a ele na CBF, que ele ficou até afastado das viagens da seleção brasileira, enfim, situações bem desagradáveis. Independente de questão política, a sua gestão com Rogério Caboclo não podia ter dado brecha para ocasiões como essa, de falta de respeito, de destempero e diálogos fora de tom, né? A acusação por assédio não tem a ver com manobra política. Ela veio por parte de ações do próprio Rogério Caboclo. Então, se ele vai conseguir provar alguma coisa, evidenciar alguma coisa em relação a isso ou não, cabe a ele os seus próprios recursos. Mas a princípio, que a gente sabe, né, e a palavra tem um dom maior, né, que vieram da boca dele, foi vociferado por ele, deixa claro que foi ele realmente o grande culpado dessa história. Mas vamos ver, né? Teremos ainda suítes, né? Vai se falar mais sobre esse assunto ainda nos próximos dias e meses. Falar de Brasileirão, né? Vamos aqui para a tabela. Falar de Campeonato Brasileiro, Palmeiras é o líder com 28 pontos. Atlético Mineiro, né, em segundo com 25. Fortaleza venceu também, o São Paulo fora, 24 pontos. E o RB Bragantino segue ali na cola no G4, apesar de ter empatado, né, em casa com o Santos com 24 pontos. Parece que o Palmeiras já começa a colocar as suas asas para fora, né? Já dá a entender que ele é o grande favorito do torneio. Não discordo, faz todo pleno sentido ele ser de fato o favoritaço. Mas já começa a ver ali, né, que alguns times que começaram muito bem, como é o caso do Bragantino, como é o caso do Fortaleza, caso do Atlético Paranaense,
vamos vendo já, Flamengo se aproximando, o próprio Atlético essa vitória contra o Corinthians também começando a colocar suas asas para fora. O Flamengo venceu muito bem fora de casa, 5-0 sobre o Bahia. Bahia parece um pouco atordoado lá. O trabalho do Dado Cavalcante não vive seu melhor momento. Acho que muito sustentado pelo título da Copa do Nordeste. Mas o Bahia tá ali em oitavo, né? Junto com o Ceará, que é o sétimo. O Fluminense perdeu em casa para o Grêmio, que ainda é o Lanterna, né? Não é mais o Lanterna porque a Chapecoense também perdeu, né? O Grêmio agora é o 19º. Mas é uma derrota que o Fluminense talvez não contava no Maracanã com um time praticamente reserva, né? 10º Santos, 11º o Dragão, Atlético Goianiense, né? Que perdeu para o Palmeiras, né? Em 12º, né? O Corinthians que perdeu, o Internacional venceu o Juventude, está ali colado com ele, 14º Juventude está bem perto ali da zona de rebaixamento. São Paulo perdeu em casa, né? Para o próprio Fortaleza, 15º. 16º o Sport, que venceu nessa noite de segunda, o próprio América, né? Que com a derrota entrou no Z4. É uma sustentação boa para o Sport essa vitória fora de casa, né? Trabalho do... É aquela coisa, né? A vitória é tudo. Talvez o trabalho do Lousa ganhe um pouquinho mais de força com esse resultado. O América Mineiro, como já disse aqui, 17º. O Cuiabá conseguiu sua primeira vitória no torneio, né? Chegou agora à 18ª colocação, vai jogar jogo faltante aí com o Atlético Goianiense nesse meio de semana. O Grêmio, 19º, né? Pega aí a Sul-Americana no meio de semana, tem a LDU, enquanto que a 20º lugar é a Chapecoense de Jair Ventura, que também está perigando lá, né? Bom a gente falar de perigando, porque o que mais aconteceu nessa rodada de Campeonato Brasileiro foram demissões, né? E a nova foi de Marcelo Cabo. Não é mais técnico do Vasco. E Lisca, né? Parte aí como favorito para o comando do Cruz Maltino. Aqui a nota do GE. O treinador não resistiu ao empate em casa com o Náutico e foi comunicado sobre o desligamento na tarde dessa segunda. O técnico do Sub-20, Alexandre Gomes, comandará o time contra o CSA. Alexandre Pássaro, né, diretor do futebol executivo, né, do Vasco. Soou até com uma certa estranheza, né? O Vasco realmente jogou muito mal contra o Náutico, o jogo que nós transmitimos aqui no Futebol Limitado ontem. Teve, claro, né, o momento mais marcante no Campeonato Carioca, né? Campeão da Taça Rio. A Taça Rio estranha, né? E aquela vitória contra o Flamengo. Mas no todo o trabalho foi fraco, né? Não foi o que se esperava. Aliás, não está sendo o que se esperava, né? O trabalho dos grandes clubes do futebol brasileiro nessa Série B. Quando digo grandes clubes, sabe-se bem aos quais eu me refiro, né? Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Muito abaixo do que se esperava desses três. O Vasco é até o melhorzinho, né? Mas era o único dos três que ainda não havia mexido o comando técnico. Essa mudança de comando técnico, ela mostra bem, né? O que é o momento do Vasco. Um momento complicado, um momento que não se tem certeza de muita coisa, porque não se apega muito, não se deve se apegar muito ao que foi feito nesses 3 meses. Não vou dizer que são 3 meses jogados no lixo, como muitos falam, né? Até mais de 3 meses, né? Foram 4 meses de trabalho, né? Que não evoluiu o que se precisava. Eu digo aqui sempre, Série B, diferente de Série A, você para subir precisa ganhar os jogos. Se você vai ter uma evolução, se você vai ter um jogo melhor, um jogo jogado, no caso dos grandes, eu acho que exige-se menos, né, do que numa primeira divisão, por exemplo. Um time grande, naturalmente, ele tem a obrigatoriedade pela camisa de subir. Mas o fato de exigir menos não significa que o trabalho será fácil. E isso tem se provado muito forte, porque o Vasco ontem pontuou quando não merecia. Isso, em tese de Campeonato Brasileiro Série B, é importante, porque você não perde jogos que você merecia perder, que você jogou mal. Mas a avaliação do Vasco eu também acho justa, porque o todo não foi bom, assim como não foi o do Chamusca, por exemplo, no Botafogo. Então, se o todo não é bom, se o todo não é positivo, os aspectos não são positivos, não se tira muita coisa da campanha do Vasco, né? Que por sinal até dentro de casa tem tido mais tropeços do que fora, né? Tem perdido, né? Ontem estava muito perto de perder
e parece que o Cabo não arrumou soluções, né, para fazer o jogo do Vasco ser mais positivo. Tanto é que a única chance o Vasco botou para dentro foi a oportunidade que teve com o Morato. Enfim, a ver nos próximos dias quem será o novo técnico do Gigante da Colina. Fica aí o nosso mistério, né, para saber quem será o novo treinador. Porque tem mudanças que dão certo, né? Por exemplo, Renato Gaúcho no Flamengo, né? Tem gente dizendo que já mudou o time. Um jogo já mexeu tudo. Eu vi ontem, acho que foi o Pascoal falando, né? Já é outro time. Gente, não, é muito improvável isso. Como é que você consegue mudar um time com 2 jogos? Quase nenhum treinamento, sabe? Acho que as pessoas, às vezes, elas se empolgam muito com pouco. A vitória extraordinária do Flamengo contra o Bahia é muito importante, é muito grande, ela é sonora, né? Ela dói os ouvidos, porque é um 5-0 em Salvador. E talvez você tenha ali um bom movimento dos jogadores, a Arrascaeta jogando muito bem, futebol muito interessante, mas falar que já é outro time com 2 jogos, para mim, na minha opinião, com todo respeito, burrice. Porque quem entende minimamente de futebol sabe que com 2 jogos você não consegue nem tatear o time, tatear o elenco titular, escolher quem é o melhor, quem é o pior. Né? E no caso do Flamengo ainda tem muito a se fazer. Não dá para falar que já é o melhor time do mundo por causa de um único jogo. Vamos ter calma, né? Vamos não trocar os pés sobre as mãos, né? Vamos fazer uma avaliação decente com calma, que eu acho que só dessa maneira a gente vai conseguir avaliar o trabalho do Renato. E com 2 jogos não dá para se avaliar nem se melhorou, ou se piorou, ou se está a mesma coisa. Calma, vamos ter paciência, porque é a mesma coisa que a gente pede quando perde das 2 primeiras, a gente tem que pedir quando ganha. Né? E foi uma vitória contra o Defensa e Justiça muito complicada, bem diferente do jogo contra o Bahia. Não dá para dizer se o Bahia é muito pior do que o Defensa e Justiça, até acho que não seja esse o caso. Mas ainda precisamos de mais, precisamos ver mais para fazer uma exigência mais ampla em relação ao trabalho do Renato. Vamos com calma, viu, pessoal? E falar, né, de que as Olimpíadas estão vindo aí. O Futebol Limitado vai fazer alguns jogos da Seleção Brasileira Feminina e Masculina. Você vai ver por aqui China e Brasil na madrugada dessa quarta-feira. Né, o jogo é às 5 da manhã. Você vai ouvir aqui no Futebol Limitado, uma transmissão diferente, mas que vai ser também do seu agrado. Eu espero que todos vocês gostem, tá certo? Vou encerrando aqui o nosso Noite FC por aqui, porque quando eu estou sozinho não tem muito o que se falar realmente, né? A gente fica preso porque a gente quer ouvir a opinião dos colegas e tudo mais, mas mais uma vez a gente não pôde ter aqui a participação dos colegas. Espero que na próxima estejamos juntos mais uma vez, novamente, para falar de futebol. Valeu, pessoal. Boa noite.